sábado 26 de outubro. Confira os destaques dessa edição. Detalhes da reforma da Previdência. Estudo mostra que ter um cão reduz risco de morte das pessoas. E ainda, tudo sobre a final do torneio OPG. O TV Uva Notícias começa agora. Nesta semana foi concluída a votação no Senado que aprova a reforma da Previdência. As alterações nas regras e como elas afetam o tempo para se aposentar, você confere na reportagem a seguir. O Senado concluiu nesta quarta-feira, dia 23, a votação da reforma da Previdência. O texto base foi aprovado por 60 votos a 19 e segue agora para promulgação pelo Congresso. Lembrando que a reforma altera a idade mínima para se aposentar, sendo 62 anos para mulheres e 65 para homens. O tempo de contribuição do setor privado são de 15 anos para mulheres e 20 para homens. E no setor público, ambos são 25 anos. As regras valem para quem começar depois de aprovada a reforma. Para quem já está no mercado, haverá regras de transição. Vamos às ruas para saber a opinião dos trabalhadores. Afinal de contas, o que eles estão achando da implementação da nova reforma da Previdência? Essa reforma, acho que ela vem muito para castigar muito o trabalhador, assim, corte de direitos, fazer as pessoas trabalharem mais para ganhar menos depois, né? Vejo com muito maus olhos, né? A maneira como ela está sendo feita é que está sendo errada, porque eles estão tirando daqueles que são menos privilegiados e estão mantendo os privilégios daqueles que não têm tanta necessidade. Então, eu acho que a reforma tem que começar daqueles que ganham mais. Tem algumas coisas que eu acho válido, que é legal por ser... colocar, eu acho que geral, assim, né? Todo mundo vai ficar mais ou menos do mesmo jeito, para não ter essa diferença tão grande. Uns ganham muito mais e outros ganham muito menos, entendeu? Eu acredito que nesse caso vai melhorar. Imagina que judiaria, a pessoa trabalha a vida inteira e chega no momento de descansar, né? E não tem esse direito, imagina, um direito que ela conquistou durante toda a sua vida. Na Câmara Municipal do Rio, o assunto também foi motivo de divergências entre os vereadores. Na visão de Alexandre Arraes, do PSDB, a reforma foi necessária para combater privilégios. A gente não está falando aqui sobre direitos, a gente está falando sobre manutenção de privilégios. A reforma da Previdência está enfrentando esse enorme número de privilégios de grupos específicos que, na verdade, que causa o maior déficit na Previdência e não o trabalhador da iniciativa privada, aquele que recolhe e se aposenta com um valor médio de 1,5 salário mínimo. Já na oposição, o entendimento é diferente. Para Fernando William, do PDT, a reforma é injusta, pois ela prejudica principalmente a população de baixa renda. Dessa reforma que está aí, eu sou radicalmente contra. 84% vai ser retirado exatamente dos que recebem, no máximo, até 3 salários mínimos. No máximo. Então, aonde a justiça nisso? Aonde se diz que, nós estamos consertando a Previdência, retirando dos que podem mais para atender os que podem menos? Uma das fortes justificativas para a implementação da reforma atual foi a necessidade de equilibrar as contas públicas. Os vereadores também comentaram a respeito. As despesas que o governo federal tem com a manutenção do sistema previdenciário da forma que ele existe hoje já quebrou o país. Essa dificuldade de a população que está entrando no mercado de trabalho conseguir financiar os aposentados já chegou num limite e essa conta não fecha mais. Então, uma reforma se faz necessária. Volto a dizer, essa reforma pode não ser a melhor reforma, mas foi a reforma possível e ela é fundamental para esse momento de retomada do país. Absurdo, absolutamente evidente que nós estamos gastando, né, algo em torno de 26% do orçamento com aposentadoria, pensões. Esse é um dado que tem que ser levado em conta, porque nós precisamos incentivar investimentos. Eu entendo que tenha que haver uma reforma. Agora, essa reforma que está aí, ela é um absurdo. Essa é uma reforma, né, organizada, elaborada para atender os interesses do capital financeiro.
Projetada inicialmente para reduzir em 1 trilhão os gastos públicos com aposentadorias e benefícios, a versão aprovada deve gerar uma economia mais modesta, aproximadamente de 800 bilhões de reais. O projeto agora precisa ser promulgado pelo Congresso, o que ainda não tem data marcada para ocorrer. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC, o texto não precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Muitos acreditam que o cachorro é melhor amigo do homem. Além dessa amizade, um estudo publicado em um jornal americano mostra que ter um cão reduz 24% o risco de morte de uma pessoa. Você confere mais detalhes desse estudo na reportagem de Tiago Dias. Muitas pessoas acreditam que o cachorro é o melhor amigo do homem. Além da amizade, um estudo publicado por um jornal americano revela que ter um cão reduz em até 24% o risco de morte. O estudante Luca Tales, de 18 anos, conta como é a relação com o Mike e a mãe recorda um episódio envolvendo os dois. É muito carinho, uma relação que eu nunca tinha tido antes. Tipo assim, já tive, só que eu era muito bebê. Com o Panda. Com o Panda eu era muito bebê. O Mike é mais, tipo, a gente se entende muito bem. Tipo um pai e filho. É tipo assim, chega em casa, você sabe que tem uma pessoa te esperando. Uma pessoa não, né? Um animalzinho, né? Pra mim é uma pessoa, porque ele faz parte da família. Ele tem o nosso sobrenome, ele tem certidão de nascimento, ele tem o nosso sobrenome, entendeu? É o nosso filho desajeitado, né? Ter o animal reduz 31% o risco de mortes causadas por doenças cardiovasculares, mas também demanda responsabilidade. Você tem que ter condições financeiras, é a primeira coisa que a gente pensa, porque tem muita gente que ainda pensa, cachorro é para ficar no quintal, ou então, não precisa de ração, dá qualquer coisa. Não, o animal ele precisa de um cuidado como se fosse um filho. Pensa antes de ter um bicho, pensa antes de doar um animal, porque ele com certeza vai sentir muito mais que você. Cuidado é o que não falta na casa da Márcia. Ela tem 3 cadelas e conta como é o dia a dia. A gente vai construindo essa união. Você pega ele pequenininho e ele vai se adaptando à sua casa, à sua vida, à sua rotina. Sim, elas me forçam também a sair, né? Tipo assim, caminhar. Faço uma caminhada 3 vezes por semana. A psicóloga Alexandra Vutzazek comenta sobre a importância do contato com cães para a saúde mental. Eu acho o mais importante, simbolicamente, é o vínculo afetivo e que ele se torne um coterapeuta de qualquer problema. O cachorro ele está ali sem cobrança, né? Ele não está querendo uma troca que geralmente os seres humanos querem, né? Exigir algumas coisas, enfim, sempre ter essa troca. O animal não. No último sábado, as equipes da categoria Sub-20 de Vasco da Gama e Flamengo decidiram em São Januário a final do torneio Otávio Pinto Guimarães, tradicionalmente chamado de OPG. O empate em 1-1 deu o título aos flamenguistas. Nossa equipe esteve presente na partida e traz mais detalhes dessa decisão. Dia de decisão. Após se enfrentarem pelas finais da Taça Rio e Taça Guanabara Sub-20, o Vasco recebe o Flamengo aqui em São Januário, dessa vez valendo o título do torneio Otávio Pinto Guimarães, popularmente conhecido como OPG. Mesmo com a vantagem de ter vencido a primeira partida da decisão por 2-1 na Gávea, o Flamengo partiu para cima, em busca do bicampeonato do torneio, e quase abriu o placar logo no início, com o Rodrigo Muniz. Logo depois, foi a vez do Vasco tomar as ações ofensivas do jogo, mas as investidas da equipe cruzmaltina pararam na boa atuação do zagueiro rubro-negro Natan, um dos melhores em campo. Após a pausa para hidratação, o Flamengo retomou o controle da partida, e foi a vez da estrela de Yuri César brilhar. O camisa 10, que já havia feito um dos gols no primeiro jogo, recebeu na entrada da área e finalizou levando perigo. Na sequência, fez grande jogada individual e deixou Yuri Oliveira livre para abrir o placar em São Januário. No segundo tempo, precisando de 2 gols, o Vasco se lançou ao ataque, o que resultou em lances de perigo para ambos os lados. Aos 16 minutos, após bola rebatida na área, Vinícius quase igualou o marcador, finalizando por cima do gol. Aos 30, Rodrigo Muniz fez grande jogada individual, e na sequência, Yuri César quase ampliou a vantagem, parando em defesa do goleiro Rauch.
Após cobrança de escanteio, o lance mais bonito da partida. O meia Roger, que veio do banco, pegou de primeira e acertou lindo chute no canto esquerdo, empatando o jogo e levantando a torcida presente na colina histórica. Nos minutos finais, empurrado por seus torcedores, o Vasco tentou uma pressão em busca da virada. Aproveitando os espaços deixados atrás pelo time da casa, Yuri César quase matou o jogo em contra-ataque rápido. O gigante da colina lutou até o fim, mas não foi o suficiente para tirar o título da equipe do Flamengo, campeão do OPG. Jogo muito difícil e no primeiro jogo eu fui feliz ali, naquele jogo complicado, chuva, mas hoje nosso time entrou ligado, forte, e eu fui feliz ali em ter achado o passe pro Yuri completar com o gol. A gente está muito consciente do que a gente está construindo. Na verdade, nosso propósito é muito maior do que só ser campeão aqui. A gente quer que os atletas, obviamente, a gente quer ser campeão. E além disso, a gente quer formar bons atletas, quer formar uma equipe com qualidade e oferecer ao profissional jogadores com qualidade. Esses são jogadores jovens mais acostumados a esse tipo de confronto, né? E contra o Vasco esse ano foi o 8º. Eu acho que o diferencial primeiro é o nível de jogador, né? Segundo, o corpo técnico. São profissionais extremamente capacitados. E em terceiro, não necessariamente nessa ordem, toda a estrutura, toda a condição que o clube dá a gente, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. O Flamengo, onde entra para buscar título. Fruto de trabalho, é sempre bom estar ganhando. É aquele velho ditado, só é lembrado quem ganha. Então, a gente está ganhando, então espero que a gente foque agora para as próximas partidas. A gente tem mais 2 finais contra o Vasco, Campeonato Carioca. Temos a fase final do Brasileiro. Espero que a gente saia campeão das duas para a gente conseguir fechar esse ano com esses 2 títulos aí que são muito importantes. Quarta-feira aconteceu o jogo mais esperado até aqui e o Flamengo não tomou conhecimento da equipe do Grêmio. A decisão cheia de expectativa teve como placar final um 5-0 que foi até pouco perto do que os comandados por Jorge Jesus fizeram em campo. Gil Furtado traz mais detalhes desse jogão que classificou o Flamengo à final da Libertadores da América. Vocês já ouviram a frase, quem espera sempre alcança? É um bom ditado, né? Pois é, eu lembro que meus tios falavam sempre isso quando eu ainda era jovem. Queria beber, queria dirigir ou até mesmo fazer as coisas que hoje eu faço no dia a dia, mas que na cabeça de uma criança era algo extraordinário. Esperar é um verbo que nos remete logo à palavra paciência. Paciência, por sua vez, significa ser paciente, ter a habilidade de manter a calma, o equilíbrio e, de forma mais popular, saber esperar. Na quarta-feira, quem estava esperando para ver o jogo entre Flamengo e Grêmio percebeu que o dia se arrastou. A paciência estava se esgotando aos poucos e o sentimento de ansiedade deu lugar à euforia, quando a espera acabou. O apito do árbitro após o 5º gol do Flamengo deu aos flamenguistas paciência. Paciência para seguir a semana, para pegar o trem lotado para casa, para pagar a fatura do cartão que vence no próximo dia 30. O futebol, ao que parece, tem o dom de renovar as pessoas, por dias, semanas, meses, anos. A esperança do Flamengo era ir até a decisão, e o sonho agora virou realidade, embora ela não seja nada gentil. River Plate e Flamengo decidem a final da Libertadores no dia 23 de novembro no Chile. Um sábado, que é para permitir a todos uma boa ressaca no domingo. Para os milhões de rubro-negros pelo Brasil, a espera está perto de ter um final. E esperamos todos que seja um final feliz para Jorge Jesus e seus discípulos. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima!